E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jota e hoje nós vamos desenhar o personagem de Divertidamente 2, a Ansiedade. Para começar a gente vai fazer uma marcação bem de levinho com lápis, né? Fazendo aí um círculo, tá? Como vocês podem ver. Lembrando pessoal, bem de leve porque esse é somente o esboço, tá? Novamente um segundo círculo aí, esses são os olhinhos dela. Nós vamos caprichar bem, fazer com calma, bem devagar. E aí 2 círculos representando os olhos. Logo após a gente desce, né, para fazer ali a boquinha, vocês podem olhar que eu estou marcando, fazendo uma marcação no meio para justamente acertar a proporção e acertar também onde é o meio do desenho certinho, né, para não ficar torto. Aí você vê aí fazendo um semi-oval mais ou menos, né, não sei como poderia chamar isso, né, mas lembrando que todas essas marcações é o primeiro esboço. Qual que é o processo de desenho? Você faz um esboço bem fraquinho, geralmente com formas mais básicas, formas orgânicas mais básicas, como círculos, quadrados, retângulos. Como eu falei, esse é só o primeiro esboço, tá? Aí você vê aí eu puxando agora a marcação para o cabelo. Cara, eu decidi fazer o cabelo deste desenho de uma forma mais simples, né? Literalmente mesmo um cartoon, porque a versão do filme ela tem muitas mechas, né? Precisaria de muitas linhas para fazer a representação idêntica. Então eu preferi fazer aí para vocês uma forma mais simples, uma forma mais cartoonizada, né? Para deixar até mais fluido e mais fácil para quem está acompanhando, né? Não vai perder a identidade do desenho e vai ficar mais fácil caso você esteja desenhando aí comigo, tá? E para fazer essas marcações é bem simples, a gente puxa linhas, né, e arredonda elas nas pontas, né, e vamos colocando essas linhas uma após a outra, subindo, né, literalmente subindo as linhas, porque ela tem esse cabelo bem estrelhaçado, né, esse cabelo bem bagunçado, tipo de pessoa que realmente é ansiosa, né, aquela pessoa ansiosa que acorda pela manhã e não arruma nem o cabelo. E essa tá sendo a nossa ansiedade. Pessoal, a partir de agora a gente vai começar a descer para fazer o corpinho dela, né? Lembrando que esse desenho nós vamos fazer ele de corpo inteiro, tá? Então nós vamos descer linhas e lembrando que ela tem um pescocinho bem fininho, tá? E é interessante porque ele forma meio que um triângulo. Você vai ver quando fizer toda a marcação. Você pode começar o pescoço fino, como eu falei, mas como ela tem uma calça e aquela calça, né, que tem a boca de sino, você vai perceber que forma quase um triângulo. Como eu falei, pessoal, o primeiro esboço ele é sempre importante porque você vai começar a demarcar as linhas do seu desenho. Você vai começar a perceber e vai começar a ligar, mesmo que inconscientemente, quais são os pontos que te ajudam a achar o tamanho exato, né? Talvez não exato, porque não precisa ficar uma cópia perfeita, mas um tamanho bem aproximado que vai fazer o seu desenho ficar legal.
Pessoal, aí a gente vai começar a colocar os detalhes dos braços, e você vai perceber aí que eu decidi fazer, antes de fazer o braço propriamente dito, eu puxei a marcação onde vai ficar a camisa dela, tá beleza? Por quê? Porque eu decidi fazer a mão primeiro. Como a mão tá em uma posição um pouco diferente do habitual, isso é uma dica para todos os desenhos que você for fazer, tá? Sempre que você olhar e perceber que a mão está em uma posição um pouco mais difícil, né? Uma posição um pouco mais de ação, como no caso aí do desenho, a mão está puxando a camisa, né? Então, todas as vezes que você perceber que a mão está em uma posição de ação, e a mão já é muito difícil de desenhar, a mão por si própria, qual é o recomendado? Desenhe a mão primeiro, desenhe a posição da mão, depois você faz a ligação com o braço. É muito melhor porque você consegue acertar melhor, né, a posição do desenho, você consegue acertar a posição das mãos melhor do que você fazer o braço primeiro. Lembrando que isso funciona bem para mim, né? Sempre que a mão está em uma posição um pouco mais difícil, um pouco mais difícil que eu digo, é uma pose de ação, né? Mexendo em alguma coisa ou fazendo alguma coisa, eu desenho a mão primeiro, depois eu ligo ela com os braços, e para mim funciona melhor do que fazer os braços, porque geralmente quando eu faço o braço primeiro, acaba que, né, eu não consigo depois colocar a mão no lugar que eu queria, né? Então eu sempre faço a mão primeiro, tá? E para fazer a mão, você vê aí que é muito simples, né? No Cartoon, você vai fazer o dedinho, que são ali pequenas salsichinhas. Aí a gente começa a fazer o braço do desenho, e esse braço aí eu já coloquei logo com a camisa, né? Já estou fazendo a proporção do braço já como se já vestido, né? Alguns artistas preferem desenhar logo o braço e depois fazer a camisa. Como é um desenho mais simples, mais cartoon, eu já fiz logo a camisa, né? Sem fazer a marcação do braço em si. Aí está o segundo braço dela, o segundo braço bem mais fácil, percebe? O primeiro braço que a gente fez, né? Aliás, o braço direito aí, o braço esquerdo dela, o braço direito para quem está assistindo, e o braço esquerdo dela, não sei se você entendeu essa confusão, mas é isso mesmo, o braço esquerdo dela e, no caso, para quem está assistindo, o direito, né? Eu fiz a mão primeiro porque estava em uma posição de ação. Como o outro braço estava com a mão mais parada, eu decidi fazer ele logo, né, puxar a linha logo da camisa e fazer ele primeiro e depois as mãos. É o que eu falei, né? Isso funciona bem para mim. Talvez para você não funcione tão bem assim. Desenho é tentativa e erro, tá? E esse é o primeiro esboço, tá, da ansiedade. E agora nós vamos, como eu falei, nós vamos passar a borracha. O mais indicado, se você tiver, é o limpa-tico. Eu tenho o meu não é tão bom, por isso eu preferi passar a borracha mesmo. Lembre-se de, ao passar a borracha, tomar cuidado para não amassar o papel, dependendo da força que você utilizar para passar a borracha e do papel que você estiver utilizando, se for aquele papel sulfite comum, muito provavelmente você vai amassar o papel dependendo da força da borracha que você passar, né? No caso, eu estou utilizando um papel de 150 gramas, é um papel mais grosso que não amassa tão facilmente. Mas passei a borracha e aí a gente vai começar a passar a segunda mão aí do lápis, né? Vamos dizer assim, a gente vai dar os retoques finais, e agora o lápis passando com um pouco mais de força, né? Para realmente fazer as marcações, beleza? Galera, e assim ficou o desenho da ansiedade aí no lápis. Qual que é o processo agora? O processo é pintar, pessoal. E eu vou falar para vocês, eu tô muito enferrujado em relação à pintura, sabe? Porque eu tenho
eu sempre pintei pouco os meus desenhos, sempre fiz mais no lápis mesmo, né? Então eu estou muito enferrujado em relação às pinturas. Eu vou mostrar aí para vocês o que eu vou utilizar. Eu estou utilizando uma caneta Nankin, né, da Unipin 0.8, é uma caneta mais grossa, e para alguns detalhes internos do desenho estou utilizando a caneta Unipin 0.1. Mas se você tiver a caneta Bic mesmo, aquela caneta que as pessoas costumam usar na escola, dá para você fazer também tranquilamente. Para pintar, eu tô com esses marcadores aí que eu comprei faz muito tempo, não tinha utilizado ainda, né? Alguns deles a tinta até secou, tá? Para vocês terem ideia, essa é a minha primeira pintura com marcadores, tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar essa bagaça aí. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso desenho, o primeiro vídeo do canal, então vocês desculpem aí o nervosismo, né? Esse foi o nosso desenho, faz tempo que eu não pintava nada, aliás, nunca fui de pintar todos os desenhos, mas vou me esforçar para melhorar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários quais desenhos você gostaria que eu fizesse aqui, tá bom? Quais desenhos, dicas aí de desenhos que você gostaria que eu fizesse e mostrasse para vocês, tá beleza? Muito obrigado por tudo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Valeu, falou!